Nesse vídeo você vai ver o surrealismo como eu nunca viu antes. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nesse vídeo vamos ver curiosidades sobre o movimento mais curioso da história da arte, sobre o surrealismo. Já temos aqui no canal alguns vídeos que eu falo sobre esse movimento. Tem um vídeo que eu falo sobre o movimento em si e alguns outros sobre artistas como Frida Kahlo, René Magritte, Salvador Dalí. Dá uma olhadinha aqui para você entender um pouco mais a fundo do que se trata esse movimento tão interessante. Mas nesse vídeo vamos abordar algumas curiosidades que nem sempre são ditas em sala de aula, nem sempre a gente pode conhecer assim quando estuda esse movimento para prestar vestibular, para a prova da escola, enfim. Então esse é o vídeo para mostrar para você que esse movimento vai muito além daquilo que a gente já conhece sobre ele. Vamos lá então. Vocês já sabem que o surrealismo foi um movimento da arte moderna que iniciou lá na década de 20 e que utiliza, na verdade, como parâmetro, como inspiração, um ramo que não faz parte da arte, que são os estudos que Freud desenvolveu sobre o inconsciente, sobre os sonhos. Então, os artistas que vieram do dadaísmo, eles se inspiraram em todo esse contexto e criaram um movimento, filho do dadaísmo, em algumas características, que englobavam lá imagens que se assemelham muito ao universo onírico, do sonho, do inconsciente, enfim. Vamos ver aqui um pouco mais a fundo essa relação, mas também outras curiosidades. Com certeza, a minha aula de surrealismo na escola, né, para os meus alunos, é uma das aulas que mais rende, eles fazem mais perguntas, eles ficam mais atentos, porque justamente tem essa ligação com os estudos do inconsciente, do sonho, dá para abranger outros assuntos, falar sobre experiências próprias, enfim, é uma aula assim que eu particularmente passo o ano esperando por ela, porque é um momento em que eu me aproximo do aluno, conheço um pouco mais das vidas deles, em algumas vezes, e é um movimento que eu gosto demais, então bora lá. O surrealismo é um movimento artístico e literário que surgiu no início do século XX, mais precisamente na década de 1920, como uma reação às convenções culturais e artísticas da época. Ele foi fortemente influenciado pelo dadaísmo, que rejeitava a lógica e as normas estabelecidas, e pelo psicanalista Sigmund Freud, cujas teorias sobre o inconsciente e os sonhos desempenharam um papel crucial na formação do movimento. O surrealismo buscava liberar a mente da racionalidade e mergulhar nos reinos do subconsciente, dos sonhos e da fantasia. Vamos ver então algumas curiosidades. A primeira, André Breton, o pai do surrealismo. O poeta francês André Breton é considerado fundador e líder do movimento surrealista. Ele escreveu o Manifesto Surrealista em 24, onde definiu o surrealismo como puro automatismo psíquico, propondo que a criação artística deveria ser guiada pelo inconsciente, sem a interferência da razão. Breton era uma figura central do movimento e exerceu uma influência significativa sobre seus membros. Influência da psicanálise. A psicanálise de Sigmund Freud teve um impacto profundo no surrealismo. Os surrealistas estavam fascinados pela ideia de explorar o inconsciente e os sonhos, áreas que Freud acreditava serem portais para os desejos reprimidos e os medos mais profundos. Muitos artistas surrealistas tentaram traduzir essas visões subconscientes em suas obras, criando imagens que desafiam a lógica e a realidade. O método do cadáver esquisito. Uma prática colaborativa e popular entre os surrealistas era o cadáver esquisito. Um jogo em que vários artistas contribuíam para a criação de uma obra sem ver as contribuições anteriores. Cada pessoa desenhava uma parte da imagem, geralmente dobrando papel para esconder seu desenho, e depois passava para o próximo participante. O resultado final era frequentemente uma figura grotesca e desconcertante, refletindo o espírito experimental e coletivo do movimento. A técnica da escrita automática. A escrita automática é outra técnica importante do surrealismo, onde o escritor tenta transcrever palavras e frases diretamente do inconsciente, sem qualquer interferência da mente consciente. André Breton e outros surrealistas usaram essa técnica para criar textos que desafiam a lógica convencional e exploram as profundezas da psique humana. Surrealismo na arte visual.
No campo das artes visuais, o surrealismo deu origem a algumas das obras mais icônicas do século XX. Artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst e Joan Miró criaram pinturas que desafiam a realidade, combinando elementos realistas com cenas oníricas e ilógicas. As imagens frequentemente apresentam objetos comuns em contextos inesperados, como um relógio derretendo sobre uma árvore, uma maçã gigante flutuando no céu. Expansão para além das artes visuais. Embora o surrealismo seja frequentemente associado à pintura e à literatura, ele também influenciou outras formas de arte, como cinema, fotografia e teatro. Filmes como Um Cão Andaluz, dirigido por Luis Buñuel, e Salvador Dalí, são exemplos notáveis de como o surrealismo foi adaptado para o cinema, com cenas desconcertantes e sem uma narrativa linear. Impacto na moda. O surrealismo também deixou uma marca na moda. A estilista Elsa Schiaparelli colaborou com Salvador Dalí para criar peças de vestuário que desafiam as convenções da moda da época. Um dos exemplos mais famosos é o vestido lagosta, que incorporava uma imagem de uma lagosta gigante pintada à mão no tecido, combinando moda com a estética surrealista. Surrealismo na pintura. Surrealismo na política. Alguns membros do movimento surrealista eram politicamente engajados e acreditavam que o surrealismo poderia ser uma força revolucionária. Eles viam a libertação do inconsciente como uma forma de resistir às normas sociais opressivas e criar uma nova ordem social. André Breton e outros surrealistas estavam envolvidos com o comunismo e outras ideologias radicais, embora o movimento como um todo nunca tenha se alinhado completamente a uma única causa política. Declínio e o legado. O movimento surrealista começou a declinar após a Segunda Guerra Mundial, à medida que novos movimentos artísticos surgiam e os próprios surrealistas tomavam rumos diferentes. No entanto, o legado do surrealismo continua a influenciar a arte, a literatura e a cultura popular até os dias de hoje. Sua ênfase na imaginação, no inconsciente e na subversão das normas continua a inspirar artistas e pensadores contemporâneos. Surrealismo e humor. O surrealismo é muitas vezes marcado por um senso de humor peculiar e absurdo. Esse humor não era apenas uma forma de entretenimento, mas também uma maneira de desafiar as convenções sociais e artísticas, subvertendo as expectativas e criando um choque entre o familiar e o estranho. Essas curiosidades mostram como o surrealismo foi um movimento multifacetado, que transcendeu as fronteiras da arte e da literatura para influenciar a cultura de maneira mais ampla. Sua exploração do inconsciente e do irracional continua a fascinar e a inspirar novas gerações, tornando-o um dos movimentos mais duradouros e influentes do século XX. O surrealismo, com certeza, entre todos os movimentos da arte moderna, é o mais intrigante justamente por trazer aí uma linha muito tênue entre a realidade e a fantasia, assim como acontece nos nossos sonhos. Espero que você tenha gostado, deixa aquele like, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhe suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.